Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós nessa noite maravilhosa e divina. Lembrando a responsabilidade de estarmos aqui hoje, nesta noite. Lembrando o nosso amigo querido José de Mocó, que nos fornece a ajuda necessária para que possamos estarmos trilhando um novo caminho. E às vezes, na nossa jornada, a gente acha que o nosso caminho já está certo, já está tudo corretinho, mas não, temos muito que aprender, temos muito que operar, temos muito que buscar dentro da humildade, dentro do perdão, dentro da caridade, para que possamos ser instrumentos de luz para aqueles irmãos que estejam ao nosso lado. Falar é importante, trabalhar é importante dentro de uma casa espírita, mas executar o que nós falamos, o que a gente aprende, o que a gente lê, é na verdade algo fundamental, para que possamos então colocar em prática aquilo que estamos teorizando, aquilo que estamos aprendendo, aquilo que estamos ouvindo. E como faremos? Não é dentro do centro espírita, faremos isso fora do centro espírita. No trabalho, na ajuda aos nossos semelhantes, na escola, na família, em qualquer lugar que estejamos. É lá que a gente vai colocar em prática o que estamos aprendendo. Como diz os nossos irmãos, dentro do centro espírita é fácil perdoarmos, é fácil amar, é fácil realmente trabalharmos em questão de fazer a caridade. Lá fora a gente coloca-se realmente em evidência, tomando cuidado, buscando o aprendizado que alcançamos aqui dentro. Porque aqui nada mais é, como os Espíritos mesmo nos dizem, a ligação para o céu, a porta de entrada dos céus, dos Espíritos grandiosos divinos, para nos ensinar, para nos ajudar, para que possamos aprender sempre, cada vez mais. Pois o que mais a gente precisa fazer é aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que ainda não aprendemos é nada. Porque temos muito que aprender, temos muito que evoluir, temos muito que caminhar, né? E como a gente faz isso? Por exemplo, hoje, através de uma palestra, quando a gente vem aqui e tira aquele medo, aquela angústia de falar, né? Que não precisa ter medo para falar, porque todos nós, né, graças a Deus, temos a possibilidade de expressarmos de uma forma ou de outra, mas cada um de nós aprendemos um com os outros. Aquele que fala, aquele que ouve, e assim a gente vai fazendo e vamos trabalhando juntos. E hoje quem vai falar para nós, quem vai doar o seu trabalho de amor, de carinho, de luz, é o nosso irmão, o Sr. Rinaldo. O Sr. Rinaldo hoje vai falar sobre o cego de Jericó. Boa noite então a todos, queridos amigos, irmãos, irmãs. E a gente vai falar hoje sobre a passagem do Evangelho de Mateus, o cego de Jericó. E essa passagem está também nos evangelhos de Marcos e Lucas. E é importante a gente esclarecer que nesse trabalho nós fizemos também pesquisas, né, junto aos nossos irmãos estudiosos, católico e protestante. E a gente, ao final do trabalho que vamos apresentar, a gente vai ver o comentário desses irmãos, né? Então, gente, o cego de Jericó é uma das grandes figuras e dos grandes exemplos do Evangelho, né? Das lições, dos ensinamentos evangélicos. E, segundo as narrativas, né, dos Evangelhos, ele estava pelo caminho e percebeu a presença de Jesus. E percebendo a presença de Jesus, ele começa a gritar desesperadamente, pedindo para ser curado, né? E o povo fica irritado, tal, né? O povo vai em cima dele, tentam impedi-lo, né? Mas Jesus, percebendo, né? Jesus, ouvindo as súplicas dele, aproxima-se dele e o interroga com amor e diz: que queres que te faça? Aí o cego responde simplesmente e diz: Senhor, eu quero ver, quero enxergar. E Jesus o cura imediatamente, instantaneamente, ele é curado. Assim, né, gente, o propósito desse cego honesto, humilde, deveria ser o nosso nas circunstâncias da vida. Ou seja, evoluir
crescermos, enxergarmos espiritualmente, tal como nos ensina Emmanuel, em uma de suas lições, no livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente vai mostrar já já. Então, gente, é interessante também a gente esclarecer que nessas passagens dos evangelhos há divergências. Por exemplo, Mateus cita 2 cegos e Lucas e Marcos apenas um cego. Marcos, ele identifica o cego como Bartimeu, filho de Timeu. E Mateus e Lucas nada diz a respeito da identificação. E no Evangelho de João, nada consta, não há referência nessa passagem. Então, gente, nós estamos apontando aí essas divergências, né? Em nenhum momento nós estamos afirmando que está certo ou que está errado. A gente fez um esclarecimento a respeito disso e vamos passar já já, né? Nesse trabalho, nós também vamos ver a cidade de Jericó. Lembrando que uma das personagens bíblicas, né, é Zaqueu, que também é de Jericó. Zaqueu é aquela personagem, né, dos impostos, né? A gente lembra, foi comentado várias vezes aqui na casa, está nos evangelhos e tal, né? Ele é de lá dessa cidade. E essa cidade de Jericó é a mais antiga do mundo. Tendo sido ela destruída e reconstruída por várias vezes, e Herodes foi um de seus reconstrutores. E nessa cidade também, na época, havia muitas festas, né? A maioria de seus moradores eram pessoas ricas, influentes, gostavam da badalação, da festa. Todo dia fazia-se uma festa lá e durava 2, 3, 4 dias, né? Então, gente, e nesse trabalho a gente vai também mostrar a origem do nome Timeu. É interessante, né? Assim como todo esse evangelho de Mateus, que se reporta ao cego de Jericó, é uma das mais, né, assim, não que seja importante em toda ação, é uma que se destaca mais, né, pelo aspecto do cego. A gente inicia aí com a figura do cego, né? Então, gente, a gente já disse, né, que esse trabalho tem como objetivo apresentar um estudo do Evangelho, especificamente na passagem de Mateus, de acordo com o relatado pelos evangelistas. Outras versões foram, como a de Lucas e Marcos, né, nós apresentamos também, né? E nesse estudo foram verificadas as possíveis diferenças nos dizeres, bem como também no conteúdo, na busca de diferentes versões da mesma passagem. Foram verificados estudos de outros autores, especificamente espirituais. A gente disse que verificamos lá os católicos, protestantes, nós vamos mostrar depois, né? Então, gente, nesse trabalho, referente ao cego de Jericó, como descrito, foi curado por Jesus, apesar de todo o movimento contrário, né? Algumas versões estão registradas na Bíblia, como no Evangelho de Lucas e de Marcos, assim também como no de Mateus. Aparecem outras referências à mesma. Procurou-se, a princípio, verificar as diferenças entre a passagem nos diversos evangelhos, com o intuito de se averiguar o ponto correto do estudo, que se resume na busca do ensinamento evangélico como fundamento de todo estudo do Evangelho. Não se pretendeu aqui a busca de possíveis erros de interpretações no registro bíblico, mesmo porque tal feito deveria ser com mais aprofundamento de pesquisas, mas tão somente o ensinamento, e como nos ensina a doutrina espírita, essa passagem nos traz. Então, a gente, não importa se Jesus curou um cego ou 2 cegos, né? Na verdade, como todos nós sabemos,
Ele curou muitos e muitos cegos. Não se tem o número exato de cegos que ele curou. Assim, né, o importante é o ensinamento que essa passagem nos traz. Não se ele curou um ou dois. Embora, né, seria um esclarecimento profundo, né, que depende de muito estudo, porque vocês viram, né, Mateus seguia Jesus, conviveu com Jesus, né? João também. O Mateus fala em 2, João nada disse, ele silencia a respeito. Talvez não tenha participado na época, não tenha, né, acompanhado Jesus. E Marcos e Lucas cita um cego, né? E Marcos e Lucas vieram depois, não acompanharam Jesus, né? Mas o que a gente importa mesmo é esse ensinamento, né, que eles nos trazem essa lição. A gente vai ver a cidade de Jericó, onde tinha que se passar no caminho entre a Galiléia e Jerusalém. A gente disse, né, era dessa cidade o cobrador de impostos, Zaqueu, e ela foi construída 9.000 anos antes de Cristo. Por várias vezes foi destruída. Um de seus reconstrutores foi Herodes. Em suas falsas residências, grandes festas eram promovidas por habitantes ricos e cultos. Sua localização era à margem do rio Jordão. O significado do nome perfumado, árabe, população em 2006, 20 mil, se tem isso hoje, né? No Velho Testamento, ela é citada como a cidade das palmeiras, citada como lugar do retorno do povo de Israel na fuga empreitada do Egito, liderada por Josué, que foi o sucessor de Moisés. A gente vai ver abaixo, né, a figura Jericó, a cidade mais antiga do mundo. A gente traz as figuras da cidade na foto a seguir lá à esquerda, né? Esquerda de frente, né? A gente vê a reconstrução pessoal, tal, aqui a invasão dela, tal, eram as brigas existentes na época, né? O pessoal destruía, depois construía, e Herodes foi um de seus construtores. A gente vai ver, já citamos o Evangelho de Mateus, objeto dessa pesquisa, é citada a presença de 2 cegos, que percebendo a presença de Jesus, pelo barulho lá da multidão, que o seguia, interpela por Jesus, clamando por ajuda: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mesmo com a interpelação do pessoal, né, dos circunstantes, para que se calasse, parasse de incomodar o mestre, e logo em seguida, há mais uma interpelação clamorosa dos 2, Jesus os atende e os cura. A gente vê a figura de Jesus curando os 2 cegos, né? Abaixo, Evangelho de Marcos. E Marcos diz, ao invés de 2 cegos, é citada a presença de um cego, e com identificação, Bartimeu, filho de Timeu. E o pedido é o mesmo, que Jesus o curasse da cegueira. Evangelho de Lucas. De forma semelhante a Marcos, Lucas cita um cego, embora não identifique por qualquer nome, somente apresenta a condição que este se encontrava, sentado à beira do caminho. E assim que escutou o burburinho, e sendo informado que se tratava de multidão que acompanhava o mestre, se dirigiu a ele e lhe pediu clemência, com o intuito de ter a visão de volta. Pode-se aprender na passagem dos evangelhos de Lucas e Marcos que se tratava de somente um cego, enquanto, a gente já disse, né, Mateus cita 2 cegos. Em Marcos, o cego é identificado, enquanto que nos outros 2 isso não acontece. Considerando que os evangelhos são em número de 4, somente os 3 citados é que apresentam essa passagem. João não faz referência mesmo. Não se sabe por quê, é um motivo. A gente vai ver a curiosidade sobre o nome de Bartimeu. Há estudos que se referem a esse nome, tirado de 2 vocábulos romaicos. Bartimeu, que significaria filho da pobreza,
Não sei se falei certo. Mesmo porque um qualquer sentado à beira da estrada não teria identidade reconhecida. A fonte de estudo, pelo 1966, página 448, presente identificação do cego como algo raro. Primeiro, pelo fato de um curado por Jesus ter sido identificado, e segundo, por ter sido identificado por filho de Timeu. Neste estudo, identifica-se o nome como de formação grego-semita, como uma tradução para filho de Timeu. Tiber, 1966, p. 188, cita essa figura, hipoteticamente, referenciando a obra Timeu de Platão, que trata da visão como origem de todo o conhecimento. O Papa Bento XVI já comparou a Igreja Católica a Bartimeu em meio a uma assembleia do Sínodo de Bispos da África, fazendo referência ao tipo de pedido que deve ser feito, como Bartimeu o fez. A gente vai ver a figura agora do Bartimeu, pedindo por clemência para ser curado, e o pessoal segurando ele, né? Abaixo, significado dessa passagem. Analisou-se aqui o estudo da referida passagem por algumas correntes religiosas. A gente vai ver o que fala um irmão católico, né, a respeito disso. Bom, primeiro, o cego, em referência, passagem citada por Marcos, vivia à beira do caminho, à margem, dando a entender que, como muitos, era marginalizado pela sociedade, estava parado, sua vida estava parada, dependia dos outros, não tinha nenhum projeto de vida, sempre esperava que alguém o ajudasse. Embora cego, ouviu um burburinho, quis saber do que se tratava. Era cego, mas sabia ouvir. Muitos cegos são também surdos, se recusam a ouvir sobre Jesus. O cego clamou por Jesus. O cego falava, chamou Jesus. Em orações é importante que chamemos Jesus. Não adianta clamar por outra pessoa, algo santo ou falsidade, divindade, ou falsa divindade. Bartimeu tinha fé, chamou Jesus de Davi, pois cria que Jesus era o Messias, descendente de Davi, prometido no Velho Testamento para ser o rei de Israel. O cego pediu compaixão. É esse o sentido real das orações. Os pedidos devem ser compaixão e misericórdia. Não devemos determinar o que Deus deve fazer. Muitos demonstravam cego para que se calasse, numa atitude egoísta, o que definitivamente devemos combater em nós mesmos. Não tentar evitar que outros chamem por Jesus. Jesus parou sua caminhada, a despeito da multidão que o seguia, e atendeu ao pedido do cego. Ele está atento ao pedido de cada um de forma imparcial. Após Jesus chamar que viesse até ele, o cego não se fez rogado e o atendeu. O pedido do cego foi direto e objetivo. Nada de vantagens em relação a qualquer obtenção material. Pediu a visão. O importante era enxergar. Quantos ainda permaneciam cegos espirituais? Após a cura, o ex-cego continuou pelo caminho. Não parou. Continuou. Interessante, né? Isso daí é o conceito do nosso irmão católico. Agora a gente vai ver o entendimento do irmão da Igreja Batista. Os circunstantes da caminhada de Jesus, na sua maioria, estavam cegos. A cegueira pode ser física, mas a pior é a espiritual. O cego estava à beira do caminho, e próximo, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos estão à beira do caminho. Deus abomina aqueles que somente estão perto. Ele nos quer no caminho. O cego não queria esmola, queria voltar a ver para que continuasse a sua vida. Entendimento segundo outra corrente. Bartimeu vivia à beira do caminho e agora curado passará a ser discípulo. A gente interroga, né? Será que passou a ser discípulo, a ser seguidor de Jesus? Bom,
Ensinamento. As oportunidades recebidas logo não devem ser desperdiçadas. Não calar diante dos obstáculos. A gente vai ver agora o que nos diz a doutrina espírita. Né? Alguns estudos apontam sempre para o ensinamento encerrado nessa passagem, como aliás outros credos também o fizeram. Como nos apontam os Espíritos nas suas revelações psicográficas, tal como ontem, o mundo continua dominado pela cegueira para as verdades espirituais. Não consegue enxergar a verdade de sua própria capacidade, buscar o rumo do desenvolvimento espiritual. Permanece pedindo levianamente a solução de seus problemas, quando não até posses. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, capítulo 4.4, Emmanuel nos afirma que o propósito desse cego, honesto e humilde, deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. A condição de encarnados e esquecidos de nossa obrigação para conosco mesmo, na busca pela orientação e esclarecimento, através do conhecimento, muitas vezes permanecemos indecisos, sem coragem para construir o caminho que nos leve rumo à evolução espiritual. E quando recebemos a oportunidade de estar com o Cristo, ao invés de aproveitarmos sua presença, que aliás é constante em nossa vida, muito raramente nos abstemos de pedir o que não nos cabe, exigindo até sua intercessão para que nos livremos dos males que nos afligem, os que nos cabem pela obra que mal realizamos ou que nem isso fizemos. Como nos alerta Emmanuel, não é necessário que nos dirijamos ao Cristo com a bagagem volumosa derrogativa, basta que lhe peçamos o dom de ver, para que compreendamos as particularidades do caminho evolutivo, tal como fez Bartimeu, né? Ainda citando o livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 65, Emmanuel nos aponta a passagem de Mateus. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. A maioria de nós, crentes, quando se dirige a uma casa de oração, raros são os que têm atitude de reais filhos de Deus, interessados em seu sublime desejo de nos ver crescer espiritualmente, através do nosso próprio esforço, galgando degraus de conquistas, resultado do trabalho profícuo de elevação e de cooperação para o bem comum. Vai dar uma paradinha rapidinho, tomar uma aguinha. Sua jarrinha tão bonitinha, Esmeroca, obrigado. O sabão não pode virar. Não, é capucinho. Fiz uns cortes. Considerações finais, né? Muito se pode extrair dessa passagem, tanto em relação à parte histórica como na parte religiosa. Em termos históricos, a passagem nos remete ao tempo de peregrinações de Jesus em suas andanças, na busca de levar o ensinamento a quantos que desejassem se unificar. Pelo lado religioso, pode-se destacar o fato do propalado milagre operado por Jesus, que é tratado tanto na forma mística como dogmática. Por alguns dos credos, o que, em termos científicos, deixa o entendimento vago por falta da comprovação que a ciência exige para apontar o fato como verdadeiro. O fato em si, como se pode apurar pelas Escrituras, não deixa dúvidas quanto à sua existência. Entretanto, muitos veem no fato um enfoque menos construtivo, quando se dá ênfase ao milagre em si. Outros, no entanto, com senso mais apurado, devido ao interesse pelo conhecimento, dão valor que essa passagem bíblica encerra, pois, como temos comprovado pelas revelações esclarecidas do Espiritismo, o que é mais importante para a evolução do ser
são os ensinamentos evangélicos encerrados em cada caso descrito nas peregrinações de Jesus. Então, gente, o mais importante são os ensinamentos, né? Jesus, nas suas peregrinações, nas suas andanças, né? Teve diversos casos, né? Curou muitas pessoas, enfrentou aqueles algozes que o perseguiam, né? Se debatia. Jesus procurava sempre levar a palavra amiga, o amor, o carinho, né? E de todo o seu evangelho a gente sempre tirou os ensinamentos, né? As lições, né? Cada parábola, cada passagem do evangelho é um ensinamento. Tudo em crescimento para o nosso espírito, para a nossa evolução, né? Então, como ele narra essa daí do cego de Jericó, né? A gente apontou essa passagem do cego de Jericó, que a gente ainda vai comentando o fato da divergência que houve, né? Do evangelho, que não ficou bem esclarecida, né? Como eu disse, não se sabe, né? Pode-se afirmar que seria 2 ou 1, mas a gente volta a repetir que pouco importa isso, né? Importante é o que eles trouxeram de ensinamento para a gente, como todas as outras, né? Toda a rotatividade que Jesus fez nas suas peregrinações, os ensinamentos foram sempre valiosos, né? Para que a gente pudesse acordar e evoluir, buscar a nossa ascensão espiritual. Então, gente, a gente finaliza o trabalho, né? Apresentamos a bibliografia e a gente agradece aí a todos vocês por mais uma vez ouvirem aí essa mensagem aqui do Evangelho do Cego de Jericó. Obrigado a todos, um abraço. Jesus abençoe, que a gente tenha hoje um ótimo trabalho, né? Uma graça